Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero tratar sobre a multiplicação dos pães. Novamente, porque eu já tratei disso em um outro vídeo. Porém o assunto hoje é diferente. Eu quero analisar com você se a multiplicação dos pães foi realmente um milagre ou se foi apenas uma divisão mútua que Jesus ensinou, onde cada um compartilhou o pão um com o outro, ok? Então, pegue sua caneca aí, a minha já está aqui, e se prepare, porque se você realmente quiser conhecer e aprender, você vai ter que ler um pouquinho e estudar e prestar muita atenção. Então vamos lá! Eu anotei aqui alguns argumentos que eu ouvi um expositor falando sobre esse tema e ele estava dizendo que não era uma multiplicação, mas sim apenas uma divisão, ou seja, que Jesus ensinou a partilha. E é interessante nós pensarmos que a multiplicação dos pães causou um grande impacto na vida dos evangelistas, e a prova disso é que os 4 evangelistas contam este acontecimento. O único milagre de Jesus, fora a ressurreição, que é narrado nos 4 evangelhos. Isso revela que causou de uma certa forma um impacto que marcou a vida dos evangelistas. Porém, há quem diga que essa multiplicação não foi um milagre, ou seja, Jesus não multiplicou os pães. Na visão espírita, Jesus não fez um milagre de multiplicação, mas o que ele fez foi ensinar todos aqueles que estavam ali a dividir o pão entre eles, ou seja, cada pessoa movida pelo gesto de Jesus em compartilhar o pão, quando ele pegou aqueles 5 pães e distribuiu para os discípulos. Dizem que este gesto de Jesus moveu então aquelas pessoas a compartilhar o pouco pão que cada um tinha com o próximo. Então, na verdade, foi uma divisão mútua, e parece um ensino muito bonito, uma interpretação bonita e cheia de significado. Afinal, nós não vivemos em um mundo que precisa aprender a conviver e a compartilhar. Porém, não é isso que eu vejo no texto. Então vamos lá, o primeiro argumento que foi exposto é que o texto não fala sobre multiplicação de pães, ou seja, no texto não tem uma palavra falando que foi uma multiplicação, não existe a palavra multiplicação no texto. Bom, isso é verdade, a palavra multiplicação ela não aparece no texto, mas também não aparece no texto nenhuma menção ou nenhum momento Jesus ensinando as pessoas ou aquela multidão a compartilhar, né? Não tem essa menção no texto de Jesus ensinando a multidão a compartilhar o pão um com o outro, tá? Aliás, a ideia que nós vemos em João capítulo 6 e 11 é bem diferente disso. Olha o que o versículo diz. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha o que o texto está dizendo aqui. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, ele pegou os 5 pães e 2 peixes, ele deu graças, né? Ele mesmo agradeceu pelo pão, e ele deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem aqueles pães para a multidão. E o povo comeu até se fartar. Eles podiam comer o quanto eles quisessem. Nós vemos que havia pão e peixe com fartura ali. É o que o texto está mostrando. Portanto, apesar do texto não aparecer a palavra multiplicação, fica explícito pelo contexto que não foi um mero compartilhar de alimentos, mas havia alimento em abundância. Foi uma refeição abundante de pães e peixes preparado exatamente pelo Senhor Jesus, tá? O segundo argumento que foi utilizado é que era comum as pessoas levarem alimentos em viagens naquela época. Portanto, é provável que havia comida
no meio daquela multidão. Bom, e é verdade isso, né? As pessoas era comum nas viagens as pessoas levarem alimento. Inclusive em Mateus 16:5, nós temos ali uma menção de que os discípulos se esqueceram de levar pão. Então isso prova que era comum ao saírem eles levarem algo para comer. Bom, aliás, até hoje eu acho que isso é comum. Eu mesmo não faço uma viagem com mais de 100 quilômetros sem levar alguma coisa para comer e beber. Mas isso também não chega a ser um argumento, né? Não chega a ser uma razão para provar que não houve uma multiplicação. Porque havia comida no meio da multidão. O texto não está dizendo que não havia nenhum alimento ali no meio. Até porque em João capítulo 6 e 9, André apresenta um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Né? Ele está apresentando, ele chega para Jesus e fala, olha, aqui tem um jovem com 5 pães e 2 peixes. Então é razoável nós pensarmos que no meio de uma multidão de quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, é razoável pensarmos que havia sim outras pessoas com algum alimento ali, tá certo? Mas o próprio André, ele pergunta para Jesus, né? Mas o que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Foi essa a pergunta que André fez para Jesus. O que são 5 pães apenas para tanta gente? Bom, o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 6 e 5, quando ele vê a multidão chegando, ele diz o seguinte, onde compraremos pão para essa gente comer? Onde compraremos pão para esse povo comer? Isso aqui é interessante. O texto não está dizendo que não havia comida no meio da multidão, mas o texto está dizendo que Jesus pegou 5 pães e multiplicou. Parece que era o desejo de Jesus alimentar a multidão. O texto não está preso a detalhes de quantas pessoas no meio daquela multidão tinha ou não tinha o que comer. O texto não está preso a esse detalhe, mas em que Jesus quis alimentar a multidão. Quando ele viu a multidão, ele quis alimentar. Por isso ele diz para Filipe, né? Onde compraremos pão para esse povo comer? E o texto ali ainda diz que Jesus já estava sabendo o que ia fazer. Era o desejo de Jesus alimentar aquela multidão. E ele fez, né? Ele fez com abundância. Os resultados provam que realmente foi abundante a multiplicação de pães. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e sobrou muitos cestos com os pedaços. O terceiro argumento que foi utilizado é que não havia onde tanta gente comprar alimento. Bom, embora isso eu acho que nem chega a ser um argumento, mas foi utilizado para dizer que o lugar não tinha como tanta gente também comprar alimentos, porque as cidades eram pequenas e o próprio comércio não suportaria toda aquela gente sair para comprar alimentos. Bom, a verdade é que onde eles estavam não havia mesmo como comprar alimento. Era um lugar deserto. Isso está escrito em Marcos 9:12. Eu vou ler aqui para você. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, se aproximaram de Jesus e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Portanto, onde eles estavam era um lugar deserto, não havia mesmo como eles comprarem alimento. Porém, esse argumento é usado para dizer, olha, se não havia onde comprarem alimentos, então é provável que todos ali tinham o que comer. Eles já saíram de casa prevenidos. Porém, o próprio expositor diz que a razão de haver tanta gente passando por ali, ou essa grande quantidade de pessoas ouvindo a Jesus, é porque esse momento, esse período em que Jesus estava ali, coincidiu com a festa da Páscoa e o povo estava descendo para Jerusalém, ou subindo, não sei muito bem ao certo como é a posição geográfica aqui da passagem, mas eles estavam indo para Jerusalém a fim de participar da Páscoa. Isso era realizado todos os anos, então um grande número de pessoas estava por aquela região, o que provavelmente indica esse número expressivo de pessoas ouvindo a Jesus. Bom, por outro lado, você pensa o seguinte, se havia tanta gente
passando por aquela região, e isso acontecia uma vez por ano, é natural pensar também que a própria população dessas pequenas cidades aproveitaria esta ocasião para vender alguma coisa. Não é assim que acontece até hoje? Em locais onde existem festas anuais, onde se junta muita gente uma vez por ano, a própria população local aproveita para ganhar um dinheiro. Eu realmente não vejo nisso razão nenhuma para dizer que não foi uma multiplicação ou para provar que as pessoas tinham alimento ali porque não havia onde comer, né? Mas foi um argumento utilizado. Um quarto argumento está em Mateus capítulo 16 e versículo 1, que diz o seguinte, que é a passagem onde os fariseus chegam para Jesus e pedem um sinal, né? E Jesus diz que não daria nenhum sinal. Então você precisa ler essas referências que eu estou dando. Mateus 16 e 1. E aqui está a questão. Se Jesus falou para os fariseus que não faria nenhum sinal, portanto, a multiplicação dos pães não foi um milagre, porque senão eles já teriam visto um milagre. Porém, eu gosto sempre de pensar da seguinte forma: uma interpretação errada vai gerar uma conclusão equivocada, e é o que acontece aqui. Primeiro que esta passagem de Mateus 16 e 1, ela está dentro de um contexto ou após a segunda multiplicação dos pães. Exatamente isso. Uma segunda multiplicação dos pães aconteceu e esta passagem está exatamente depois desta segunda multiplicação dos pães. Ok? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre as duas multiplicações dos pães, que Mateus e Marcos narram duas multiplicações dos pães. Você pode assistir depois para ver. Embora também há quem questione que houve duas, vamos dizer que é uma só. Mas assista o vídeo que eu trato sobre isso, ok? Então, mas considerando esse argumento, então Jesus diz que não faria nenhum sinal. E os fariseus estão pedindo um sinal, portanto Jesus não multiplicou os pães, porque senão eles já teriam visto um sinal. Mas olha que questão interessante. Porque o sinal que os fariseus estavam pedindo para Jesus não parece ser apenas um milagre. Eles não queriam ver apenas um milagre de multiplicação dos pães. Até porque eles criam na lei, eles criam nos profetas. E em 2 Reis, né, capítulo 4, o próprio Eliseu multiplicou 20 pães para 100 homens. E ainda sobrou. Isso está lá em 2 Reis capítulo 4, você pode ver. E outro detalhe também é que em João 6,14, eu vou ler aqui para você, diz que o próprio povo, aquela multidão que estava ali, reconheceu que foi um milagre. Olha o que está escrito em João 6,14. Vendo os homens o milagre, ou o sinal, conforme a tradução bíblica que você usar, então diz, vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. O próprio povo reconheceu que foi um sinal, que foi um milagre. Portanto, quando os fariseus pedem um sinal e Jesus fala, não vou fazer nenhum sinal, não era simplesmente um milagre que eles estavam pedindo, porque fica explícito no texto que o povo reconheceu que foi um milagre. E até eles queriam levantar Jesus como rei por causa disso, porque foi algo que impactou a vida deles. E não apenas a vida daquelas pessoas, mas a própria vida dos 4 evangelistas, que eu já disse no começo, eles escreveram, os 4 evangelistas narraram essa história. E isso, de fato, tem que ser levado em conta, não é? Portanto, sendo assim, eu não considero que este argumento seja válido para dizer que não foi um milagre, porque Jesus falou que não daria nenhum sinal. Fica evidente que o sinal que os fariseus estavam pedindo não era necessariamente um milagre. Eles queriam ver algo mais, algo maior, algo que Jesus provasse que ele realmente tinha poder de acesso ao céu, ou um poder sobre o mundo espiritual. Eles queriam ver realmente algo muito grande que provasse que Jesus era o Filho de Deus e não apenas um milagre. Ok, o quinto argumento que foi utilizado está em Marcos capítulo 8, verso 14 ao 21. Que é quando os discípulos estão comentando ali de terem se esquecido de levar pão, então Jesus diz para eles o seguinte, vocês não se lembram, e esta argumentação de dizer que Jesus não se lembra, é utilizado para dizer, olha, se Jesus tivesse multiplicado os pães, era natural que os discípulos se lembrassem desse fato, não é?
Parece interessante, só que o expositor, espírita, enquanto ele estava explicando esta passagem, eu fiquei aguardando que ele lesse exatamente os versos 19 e 20, porque ele veio lendo todos os versículos, mas quando chegou o verso 19 e 20, ele pulou. Ele pulou exatamente os versos onde diz que Jesus pegou 5 pães, partiu os 5 pães para 5.000. Olha, eu vou ler a passagem, os versos 19 e 20, que foi pulado, foi deixado de lado pelo expositor. Olha o que diz Marcos 8, 19 e 20. Não se lembram de quando parti, não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos de pedaços vocês recolheram? E eles responderam, 12. E de quando parti os 7 pães para 4.000? Quantos cestos vocês recolheram? Responderam, 7. Não é interessante, eu achei até injusto por parte do expositor de ter pulado estes 2 versículos, porque nestes 2 versículos Jesus está dizendo, eu parti 5 pães para 5.000. Ou seja, os 5 pães foram suficientes para alimentar 5.000. Isso derruba completamente a possibilidade de ter sido apenas uma divisão mútua entre os participantes, entre a multidão. Porque Jesus está dizendo, eu parti 5 pães para 5.000. Vocês não se lembram quando eu parti 7 pães para 4.000? E que ainda sobrou e vocês recolheram cestos? Portanto, esse argumento realmente é injusto. Usar esse argumento se tornou injusto, porque pulou 2 versículos que revelam que Jesus pegou apenas 5 pães, e daqueles 5 pães ele multiplicou e alimentou 5.000. Então fica claro essa questão, pelo menos para mim. Você tem a sua opinião, você pode deixar nos comentários também. O último argumento que eu vou mostrar aqui, realmente é muito cansativo ficar tendo que expor essas coisas, porque a gente tem que entrar na mente do expositor, tem que entender por que ele pensa dessa forma, e depois para expor aqui para você também, tem que fazer você tentar entender a mentalidade, por que trazer esses argumentos primeiro defendendo que não foi, para depois refutar e dizer, olha, não foi assim. Então realmente é muito confuso, muito cansativo. Eu vou usar só mais este último argumento, que está em João capítulo 6 e 26, que diz assim o texto, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Bom, este versículo está logo em seguida, após a multiplicação, quando a multidão, Jesus se afastou, foi para um lugar deserto, e a multidão encontrou onde ele estava e foram atrás deles. Foram atrás dele porque eles queriam estar com Jesus. Nos versos anteriores, eles inclusive queriam levantar Jesus como rei. Eles queriam fazer dele o rei. Mas a questão é que o argumento aqui é usado, olha, Jesus mesmo está dizendo que não foi um sinal. A multidão não está procurando ele por causa de um sinal, porque viram um sinal, mas porque comeram. É o que Jesus está falando. Bom, eu vejo exatamente o contrário, porque esse verso prova ainda mais que Jesus realmente multiplicou os pães. Eu pelo menos vejo dessa forma, porque Jesus ele está dizendo, olha, vocês estão aqui não apenas porque vocês viram um sinal. Essa seria a interpretação mais adequada, apesar que a palavra apenas não está no texto, mas dentro de todo o contexto, dentro da reação da própria multidão, dentro do versículo que nós já lemos, que diz que eles reconheceram que foi um milagre e queriam inclusive arrebatar Jesus como rei, é o que está no verso 15, fica evidente que Jesus realizou o milagre. E o que Jesus está dizendo então é, vocês estão aqui não porque vocês viram um milagre, mas porque vocês comeram pão e comeram com abundância. Então vocês querem um rei, vocês querem um líder que possa alimentar vocês. Vocês estão aqui pela comida, pelo benefício que vocês receberam, não pelo valor do milagre ou pelo valor que eu tenho como Cristo, mas porque vocês comeram, vocês estão aqui por causa do benefício. Pelo menos esta é a forma que eu vejo. E a prova disso está exatamente em João 6,15, porque após a multiplicação a reação do povo foi qual? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Isso está em João 6,15.
Então a reação do povo foi essa, eles queriam um rei que pudesse suprir as suas necessidades, eles estavam ali interessados exatamente no pão que eles comeram. Bom, eu creio que é suficiente, eu não vou me alongar aqui, eu creio que você lendo o texto vai ser suficiente para você entender que não foi uma mera partilha, não foi uma mera divisão, mas Jesus realmente multiplicou os pães. Eu não entendo qual a razão de diminuir este milagre, ou até mesmo dizer que não foi um milagre, mas existem esses que falam assim, ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, você tem direito e liberdade para expor a sua opinião, com sabedoria, com conhecimento, ok? Então deixe nos comentários e nós estamos à disposição para lhe ajudar no que precisar. Esta foi a minha opinião, a minha interpretação desta passagem. Respeito quem pensa de forma diferente. Não mencionei o nome do expositor porque não é a minha intenção aqui denegrir a imagem de ninguém, até porque o conhecimento é importante, nós devemos respeitar o conhecimento, porém eu expus a minha forma de ver esta passagem, ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!